Os anos 90, uma década de cores vibrantes, música cativante e avanços tecnológicos que moldaram o futuro. Mas por trás de toda essa nostalgia, escondia-se uma face mais sombria. Um lado onde o inexplicável e o aterrorizante se manifestavam de formas que poucos ousam recordar. Por entre a euforia do milênio que se aproximava, alguns eventos tão estranhos e persistentes ocorreram que até hoje, mais de 2 décadas depois, desafiam a lógica e a compreensão. Desaparecimentos sem sentido, fenômenos inexplicáveis e conspirações tão inquietantes que parecem saídas de um filme de terror. Alguns desses mistérios tiveram respostas e outros continuam sem solução, nos assombrando como sussurros do passado. Preparem-se, pois estes são 7 mistérios inquietantes que marcaram os anos 90. Mistério 1. O Rancho Skinwalker. Entre 1994 e 1996, uma tranquila propriedade em Utah, nos Estados Unidos, se tornou o epicentro de fenômenos tão estranhos e persistentes que seus donos, a família Sherman, fugiram aterrorizados. Era o infame Rancho Skinwalker, um lugar cujo nome já impõe respeito, pois as lendas nativas falam de bruxos capazes de se transformar em animais. A família relatou avistamentos de OVNIs, aparições de criaturas humanoides e lobos gigantescos que não eram afetados por tiros. O mais bizarro eram as mutilações de gado, onde animais apareciam sem órgãos e sem uma gota de sangue, como se fossem operados por seres desconhecidos. As câmeras e equipamentos instalados por um magnata da ufologia que comprou o rancho depois não conseguiam registrar as anomalias, como se uma força invisível zombasse de qualquer tentativa de ser documentada. Até hoje, o Rancho Skinwalker continua a ser um enigma, com muitos acreditando ser um portal dimensional ou um local de experimentos secretos. Um mistério que mantém o ar de lado oculto vivo nos corações dos entusiastas. Mistério 2. O incidente OVNI de Varginha. Em 1996, a pequena Varginha, em Minas Gerais, Brasil, virou manchete mundial com um incidente OVNI tão impactante que a cidade construiu até uma caixa d'água em formato de disco voador. Tudo começou quando moradores avistaram um OVNI e, horas depois, 3 jovens se depararam com uma criatura estranha. A criatura, descrita como um ser baixinho, com pele marrom esverdeada e olhos vermelhos brilhantes, parecia atordoada. Rumores de captura de ETs por militares circularam, e um policial que teria capturado uma das criaturas faleceu dias depois de uma infecção, alimentando teorias de contaminação biológica. As autoridades negaram tudo, atribuindo o caso a uma confusão com um homem local. No entanto, o mistério de Varginha continua sendo um dos casos mais intrigantes e controversos da ufologia mundial. Mistério 3. O desaparecimento de Asha Degree. Em 2000, na Carolina do Norte, o desaparecimento de Asha Degree, de apenas 9 anos, chocou o mundo. Em uma madrugada chuvosa e durante um apagão, Asha saiu sozinha de casa com uma mochila sem que sua família percebesse. Ela foi vista por motoristas caminhando sozinha pela estrada, o que é um cenário perturbador para uma criança. Apesar de buscas intensas, com equipes e cães farejadores, não havia rastros. O único encontrado foi em um galpão, sua mochila com embalagens de doces, um lápis e, misteriosamente, uma foto de outra menina desconhecida. As teorias variam: sequestro planejado por um adulto, uma fuga inspirada em livros de aventura ou até mesmo um acidente na floresta. O caso de Asha Degree permanece um mistério frio, com a família ainda buscando respostas para o destino de sua filha. Mistério 4. O desaparecimento de Susan Walsh. Em 1996, a jornalista investigativa Susan Walsh, de 36 anos,
desapareceu sem deixar rastros em Nova Jersey. Conhecida por expor o lado sombrio de Nova York, Susan havia investigado a máfia russa e a prostituição, e até mesmo se infiltrou em grupos de vampiros urbanos. Ela saiu para fazer um telefonema na esquina, deixando bolsa e chaves para trás, e nunca mais voltou. As teorias apontam para um silenciamento pela máfia que ela investigava, ou um perigoso envolvimento com a subcultura de vampiros. Alguns cogitaram uma crise nervosa e fuga, mas sem provas. O caso de Susan Walsh, uma mulher que vivia no limite entre o jornalismo e o submundo, continua sendo um dos mais intrigantes desaparecimentos da década de 90, sem uma única pista conclusiva. Mistério 5. O desaparecimento de Derek Engebretson. Em 1998, nas frias montanhas de Oregon, o pequeno Derek Engebretson, de 8 anos, desapareceu enquanto procurava uma árvore de Natal com seu pai e avô. Ele se afastou por alguns metros e, para desespero da família, nunca mais foi visto. Apesar de buscas massivas em meio a uma forte nevasca, só encontraram pequenas pegadas de Derek que terminavam abruptamente na neve e um anjo de neve no chão. Anos depois, um grafite em um banheiro público dizia que ele estava morto e enterrado, e um detento chegou a confessar o assassinato, apontando para um abusador de menores. No entanto, o corpo de Derek nunca foi encontrado, e as confissões se revelaram inconclusivas. O mistério de Derek Engebretson permanece sem solução, com a montanha guardando em silêncio os segredos de seu desaparecimento. Mistério 6. A psicofonia do Palácio de Linares. Em 1990, o luxuoso Palácio de Linares, em Madrid, se tornou palco de um fenômeno que aterrorizou a Espanha: as psicofonias de Raimundita. A lenda local conta que a filha dos marqueses de Linares, nascida de uma relação incestuosa, foi assassinada e seu espírito ainda vagueia pelo palácio. Anos depois, Sanches de Castro confessou que as gravações eram falsas, feitas com uma atriz para simular as vozes. Embora o mistério das psicofonias de Linares tenha sido desmascarado, o palácio ainda mantém sua fama de assombrado para muitos, provando que, às vezes, a lenda é mais forte que a verdade. Mistério 7. O vídeo da autópsia extraterrestre. Em meados dos anos 90, um vídeo em VHS chocou o mundo. A suposta autópsia de um alienígena recuperado do incidente de Roswell, em 1947. A gravação, apresentada como um documentário secreto, mostrava médicos militares dissecando um ser humanoide, com imagens gráficas e perturbadoras que pareciam saídas de um filme de terror. Ray Santilli, o produtor britânico que divulgou o vídeo, alegou ter obtido o material original de um ex-militar. Por anos, o debate sobre sua autenticidade dividiu ufólogos e o público. Muitos acreditaram que era a prova definitiva da visita extraterrestre. Porém, em 2006, Santilli confessou que o vídeo era uma reencenação, filmada em 1995 com atores e um boneco, baseada em uma filmagem real que ele teria visto, mas que se deteriorou. Embora desmascarado, o vídeo da autópsia alienígena se tornou uma das lendas mais marcantes e assustadoras dos anos 90, provando o poder da crença no desconhecido. Os anos 90 nos deixaram mais do que apenas nostalgia. Eles nos presentearam com uma coleção de mistérios que, mesmo décadas depois, continuam a nos intrigar, a nos assustar e a nos fazer questionar. Mesmo os casos desmascarados deixaram sua marca, mostrando como a linha entre a realidade e a lenda pode ser tênue. O que você acredita? O que realmente aconteceu? Obrigado por desvendar esses segredos conosco no lado oculto. Se esses mistérios o inquietaram tanto quanto nos fascinaram,
Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para mais revelações do desconhecido.